A situação da segurança pública tem preocupado a sociedade fluminense e a classe política do Estado. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia do Estatuto do Desarmamento e do envio de tropas federais ao Rio e o controle de fronteiras, por exemplo. Também vamos discutir a elaboração de um sistema de registros dos casos de balas perdidas e mortes de policiais fora de serviço, um projeto do deputado Jorge Felipe Neto, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar a falar, então, já que a gente vai falar de segurança pública, sobre essa medida mais recente do governo federal, que foi esse envio das tropas para o Rio de Janeiro. Isso era pedido pela população e por muitos dos nossos governantes há muito tempo, porque a situação é muito difícil, mas outras pessoas também têm criticado esse envio ou feito ressalvas em relação à eficácia, né, da atuação desses militares. Como é que o senhor vê essa medida? Olha, Nata, primeiro agradecer aqui ao Alerj Entrevista, TV Alerj, a todos os funcionários. Esse envio de tropas federais realmente era necessário para reforçar o que a Polícia Militar não estava dando conta aqui no estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, você teve um surto do roubo de cargas, isso encareceu todos os preços do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, teve uma explosão de criminalidade violenta, homicídio, roubos com agressão, etc. E a gente hoje no Rio de Janeiro tem 65 mil policiais, civis ou militares, você tem mais 200 mil vigilantes com ata, etc., trabalhando em shoppings, condomínios, lojas, por aí vai, supermercados, e agora mais 10 mil militares. Só essa força, esse contingente, já se provou que ele não resolve efetivamente o problema, mas é importante para você abrir caminho ao Estado, a entrada do Estado, nessas comunidades onde a criminalidade já dominou absolutamente tudo. O traficante controla o aluguel, controla o que vai ser vendido lá dentro, controla a participação nos comércios, parte do lucro que tem que dar, fora o tráfico de drogas, o roubo institucionalizado, por aí vai, essas quadrilhas. Então é o seguinte, a gente tem que conseguir um meio de adentrar essas comunidades com segurança para os agentes públicos da segurança, por meio de blindados, por meio de um treinamento mais duro, mais eficaz, e para isso os militares servem. Como o ministro Raul Jungmann bem disse, é uma questão de trabalhar com a inteligência. A inteligência não é só a investigação, mas é também você usar os melhores recursos que você tem para determinada tarefa. Então, para isso, o contingente militar tem sido minimamente eficaz, por enquanto. A gente ainda não viu como é que vão ser concluídas essas operações. A gente torce pelo melhor, evidentemente, né? Que essa é a quinta vez que os militares vêm para o Rio de Janeiro e a gente espera que dessa vez resolva, né? Porque como o senhor falou, é necessário mesmo que haja um plano de inteligência para que isso não seja temporário, né? Para que esses resultados não sejam temporários e a população possa colher os frutos dessa intervenção mais a longo prazo, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, durante muito tempo, as UPPs foram instaladas como uma esperança para a população de dias melhores, mais pacíficos. De fato, hoje a gente já tem 38 UPPs no estado, mas ao mesmo tempo, recentemente, foi divulgado um documento do Instituto de Segurança Pública que mostra que 843 locais do estado estão dominados por bandidos armados. Então, essa política das unidades de polícia pacificadora talvez precise ser revista nesse momento, né? Deve ser revista. Porque na prática, complexa. Quando se instala o PP, parte da bandidagem foge, então acabou tendo efeitos colaterais, Angra dos Reis, região dos Lagos, que nunca tiveram criminalidade violenta, quiçá tráfico de drogas, hoje efetivamente estão tendo problemas seríssimos, gravíssimos com relação a isso. E de outro lado, a UPP devia ser acompanhada de duas coisas, né? Primeiro, a educação, eu sei que é chavão dizer isso, a educação por si só, ela talvez não resolva o problema da segurança pública, mas ela te torna uma pessoa consciente e consequente dos seus atos. Na educação formal,
propriamente matemática, biologia, não. Mas a educação que você vai ter, social, com seu professor, dentro da sua família, vão te trazer valores morais, éticos ou religiosos, por exemplo, também, que funcionam dentro da sociedade como um certo freio para esse tipo de criminalidade. Né? Quando você é consequente dos seus atos, você tende a não cometê-los. Ao mesmo tempo, você deveria ter, através da UPP também, punibilidade, que isso sim, efetivamente, faz do pequeno marginal, digamos assim, um não marginal. Imagina, a primeira vez que o fulaninho roubasse um ovo na padaria, ele fosse punido, ele não chegaria a virar um traficante portando um fuzil. É a teoria da janela quebrada, que deu muito certo em Nova York, em tantos países do mundo, inclusive em países sul-americanos que não têm os problemas sociais que nós temos, mas não tem o problema de criminalidade violenta. Não tem tanta violência. É o caso de, por exemplo, Lima, no Peru. Se você vir uma foto, é uma comunidade só. Assim, Lima do Peru é uma grande favela, vamos sair do politicamente correto aí. E não tem absolutamente nenhuma quadrilha armada ali. Por quê? Porque efetivamente ali o sistema de investigação funciona, a instrução processual funciona, o processo penal funciona, o cara é punido, ele é punido rigorosamente, não desumanamente, mas rigorosamente. Mas o senhor acredita que no caso do Brasil seria necessário rever as nossas leis ou as leis que nós temos são suficientes, são justas efetivamente e precisam apenas ser cumpridas? Olha, o cumprimento de lei é um problema no Brasil e a legislação em si também é um problema. Você tem evidentes distorções no Código Penal brasileiro. Por exemplo, se você matar uma pessoa não é crime inafiançável. Se você tirar um pé de jaca do chão no meio de uma reserva ambiental, que basicamente tem no Brasil inteiro, todo lugar é reserva ambiental, é crime inafiançável. Então, isso já é uma distorção muito, muito séria. As próprias progressões de pena e de regime são outra distorção muito séria. Não é possível que a pessoa mate 20 pessoas e saia no mesmo tempo em progressão de regime de quem matou 2. Digamos assim. Né? Matar é ruim de qualquer jeito, mas é uma distorção evidente. Mas o que eu mais vejo com gravidade são algumas ações, por exemplo. Em 2009 ou 2010, o município do Rio de Janeiro queria instalar o CCTV, né? Que é o que tem em Londres, aquelas TVs nas esquinas e tal, para você conseguir não só monitorar trânsito e criminalidade, mas também instruir processualmente isso. Isso acaba produzindo provas, né? Sim, porque, por exemplo, o meliante que rouba o celular, a primeira coisa que ele faz após o roubo é esconder o celular. Cava um buraco, bota em algum lugar, muda de casaco, deixa o casaco em algum lugar lá, com a materialidade criminosa, né? Ou no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, como você vê com muita frequência, o pequeno criminoso que pega o cordão, né, arranca, e na próxima esquina ele já vende para aquele cidadão que compra e vende ouro. É isso. Então aquela prova já se desfez muito facilmente. Muitas vezes o cidadão tem medo de denunciar, principalmente quando o criminoso é menor de idade. Ele fala, não vai dar em nada, para que eu vou me expor? O cara estava aqui na frente da minha porta, na esquina do meu trabalho, lugares que eu circulo, então acaba não denunciando. Então a polícia não tem efetivamente nenhum meio de instruir aquele processo penal. Ela fica ali sem prova e o processo penal não vai à frente, aí sim não dá nada realmente. Isso acontece não só nos crimes mais corriqueiros, furto, roubo, como também em homicídios. Tanto que a elucidação de homicídios no Rio de Janeiro é baixíssima, 80%, 85% não tem elucidação, você não sabe quem matou efetivamente o sujeito. Então, e se não tem elucidação, não tem punição, né? Não tem punição, acaba gerando uma influência ao criminoso de que ele, não punido, ele pode fazer o que quiser. É um estímulo à criminalidade. É por isso que a gente vê, em 1980, a gente tinha, no Brasil, 6 mil casos de homicídio, seja por arma de fogo, por arma branca ou por outros, martelada, sufocamento, etc. Hoje a gente está beirando os 60 mil por ano. Quer dizer, no Brasil morre um carandiru por dia.
E sem na punição. realidade, o que se esperaria era que ao longo do tempo, né, os meios de combater esse tipo de crime evoluíssem para que esses números fossem reduzidos e não Exatamente. ampliados dessa maneira, né? E aí a gente entra também na questão do Estatuto Do Desarmamento, que foi barbaramente ineficaz, né? Muito embora ninguém aqui seja a favor de arma de nenhum tipo, né? No mundo ideal, o ser humano não deveria nem ter inventado a faca, cortasse com outra coisa para não causar problema para ninguém. Mas, efetivamente, ninguém vai desinventar a arma, ou a faca, ou o martelo, ou etc. E no Rio de Janeiro tem uma coisa curiosa. Por quanto você tenha 50% de crimes envolvendo arma de fogo, 50% não é com arma de fogo. É um dos únicos estados do Brasil onde isso acontece. Para você ter noção, 30% dos homicídios, dos assassinatos, acontecem nem com arma branca, nem com arma de fogo, mas com meios diversos, né? Dizem que na prisão se mata até com papel A4, com folhas de papel A4. Mas, nesse caso do Estatuto do Desarmamento, vê-se muito claramente o seguinte: o bandido continuou com a arma, o governo, enfim, o Estado, o governo federal, ele não puniu, nem procurou punir aquele sujeito que possuía arma, mas não entregou a nenhum dos postos do desarmamento para descarte essa arma, né? Então você colocou muitas armas ao mesmo tempo em circulação ilegalmente. Teve isso. E, evidentemente, aonde foram parar essas armas? Né? Nas quadrilhas armadas e muito no campo. Que isso é uma coisa natural que haja no campo. Você tem um sujeito armado ali para defender a sua propriedade, para defender, enfim, de grileiro de terra, de coronel, invasores, né? de invasores em geral também, né? Quando esse estatuto, ele, ao longo do tempo, vai se maturando, digamos assim, o bandido também maturou a ideia de que ninguém na sociedade consegue fazer nenhum tipo como é que eu posso dizer, de conflito, de reação a ele. E quem reagir, não está armado, é maluco, merece morrer. Que é o que está acontecendo. Você tinha um índice de latrocínio baixíssimo e hoje explodiu. E hoje uma coisa interessante que às vezes não é nem com reação. Às vezes a pessoa nem reagiu, entregou e mesmo assim ela é violentada. Sim, né? sim. Mas principalmente para as mulheres, acho que o Estatuto do Desarmamento foi especificamente muito cruel. Você tinha no Rio de Janeiro, muito concentrado ali em certas regiões da Baixada Fluminense, 1, 2, 3 registros de estupro por ano. Hoje no Rio de Janeiro a gente está tendo 400, 500. Né? Isso registrados. Então, em matéria criminal sempre se multiplica isso por 3 ou 4, a realidade. Né? Uhum. Então vê-se que isso atingiu muito mais a mulher na sua dignidade do que propriamente o homem. O homem, o bandido já tem a tendência de não tentar abordá-lo, porque sabe que a possibilidade de reação é maior. Então, a força é compatível com a dele. Né? A preferência é homem idoso, mulher idosa, mulher em geral, crianças. Essa é a ordem. Uhum. Né? Quando você retira do cidadão a possibilidade desse cidadão reagir, de reagir a uma violência injusta, que ele tem direito de reagir, ele tem direito ao seu corpo protegê-lo, à sua propriedade. O corpo é a sua propriedade. Você criou um salvo-conduto para o bandido. Eu acho que não é libera geral, como a gente vivia em 1997, onde o porte ilegal de arma não era nem crime, era uma mera contravenção penal. Você pagava uma cesta básica e saía, né? Mas mesmo assim, naquele libera geral, ninguém se matava no trânsito ao ponto de gerar um caos, não era isso, ninguém saía atirando um no outro por qualquer discussão trivial, muito pelo contrário, havia uma noção de respeito muito maior entre a sociedade. Isso é provado em qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo onde o porte seja efetivamente liberado. E você, nos dias de hoje, você tem que trazer, é claro, regras a isso. As regras já existentes, inclusive, no Estatuto do Desarmamento. Tem um controle, né? Deputada, eu vou te interromper só um minutinho, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente retoma esse assunto no próximo bloco. É um tema complexo, muita coisa. É verdade. A gente volta já já, não saia daí.